Olá pessoal, nós voltamos aqui com o nosso curso técnico em desenho da construção civil, agora novamente com a disciplina de noções de custos, tá? Nossa aula 1, tá bom? Novamente com o professor Jean Carlos Rodrigues de Brito, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho. Vamos tentar conduzir vocês nessa nova disciplina, tá bom? Vamos lá. Nosso roteiro de aula, pessoal, conceitos de orçamento, tá? Nós vamos apresentar para vocês o conceito do orçamento, tá bom? Noções de custo nada mais é do que o orçamento de determinado produto que você venha a confeccionar, venha a produzir, né? Etapas de um orçamento, mapa de trabalho, tipos de orçamento e o CUB, custo unitário, tá? Então vamos lá. O orçamento. Primeiro, o conceito de orçamento. O orçamento procura auxiliar o planejamento das necessidades operacionais, desde a compra de insumos, insumos são os produtos, né? Custos com mão de obra, bonificações, despesas indiretas, que são as despesas indiretas, são chamadas BDI, que nós vamos ver na nossa aula 3, tá? Verificando entre eles o grau de interferência, as dificuldades para a realização dos serviços. Por exemplo, a gente leva em consideração se vai chover, se não vai, se o dia vai estar em condições para o trabalho. Tem determinados trabalhos que só podem ser confeccionados, no caso, se não tiver a interferência de chuva, que são os trabalhos, por exemplo, de terraplanagem de uma estrada, por conta da compactação, né? A compactação de uma estrada, a compactação ideal depende da umidade do nosso material que está sendo compactado, né? Do nosso aterro lá para a nossa base da nossa estrada. E assim, depende muito das condições climáticas. Se estiver chovendo, a gente já não pode fazer essa compactação porque o solo vai estar muito saturado. Então, para cada tipo de serviço, e principalmente dentro da construção civil, que é a formação de vocês, tá? A gente tem uma particularidade para ser executado, para ser considerado no orçamento, tá? Não é só mão de obra, não é só eu ter o profissional para fazer, não é só eu ter o insumo, que são os materiais, tá? Não é só eu ter a ferramenta, tá? Eu tenho que fazer um planejamento de tudo isso, tá bom? Então, esse planejamento chama-se orçamento. E nós vamos verificar que o orçamento tem várias ferramentas aí para que a gente venha acompanhá-lo, tá? Para verificar se ele está ou não está dentro dos padrões, tá? Que foram planejados. Então, como a gente já vem aí tendo muito conhecimento sobre projeto, né? O orçamento parte de um projeto. Você tem um projeto, né? E aí, em cima desse projeto, você vai fazer o levantamento de quantitativos, tá? Você vai ver quanto de escavação vai fazer, você vai ver quanto de alvenaria vai fazer, você chega a fazer quantos parafusos você vai pegar em uma determinada confecção de uma porta, assentamento de uma porta, assentamento de um vaso, de uma louça sanitária. Então você tem que esmiuçar, né, esse projeto, você tem que entender todo esse projeto, você tem que ler esse projeto e fazer todo esse levantamento. Parece uma coisa impossível, mas é perfeitamente possível fazer esse levantamento, né? E quanto mais tempo você demora dentro desse orçamento, desse levantamento, mais materiais, mais preciso vai ser, melhor planejado vai ser e as chances de que você tenha sucesso no seu orçamento e com a sua obra é grande, né? Então, se você faz um orçamento que não se debruça sobre esse projeto, que não se debruça sobre esse memorial, que é outra peça técnica que acompanha o orçamento, né? Acompanha o projeto, você vai ler como foi que, às vezes, o desenho gráfico, né? Só o gráfico, ele não representa o material ou você não sabe como é que vai ser. Por exemplo, ele diz lá que é uma porta, mas você não sabe qual é a porta, né? Não está a especificação. E aí você vai lá no memorial descritivo, o memorial descritivo tem que completar esse projeto, né? Ou ajudar aí na interpretação desse projeto para que a gente venha fazer esse levantamento de quantitativo, posteriormente precificar, né, dar preços a cada tipo de serviço e assim a gente tem um valor final de um orçamento. Esse é o esquema, né? Etapas de um orçamento. Você tem aí o estudo, né? Você vai primeiro ter o estudo e nesse estudo você leva em consideração as plantas, o memorial, certo?
a visita técnica, você tem que ir no local para sentir o local, onde é que vai pegar aterro, onde é que não. Mas se bem que tem projeto, mas nada melhor do que um bom orçamentista ir no local, verificar quais são as condições, verificar quais são os serviços necessários, quais são os serviços que não serão necessários, tá? E aí, depois dessa verificação, depois desse estudo, você vem para a composição de preços. Você faz o levantamento de tudo que você vai precisar em cima dessas 3 peças técnicas, né? A visita a gente considera como uma peça técnica aqui no caso, tá bom? Então, do projeto e do memorial e a visita, e assim você faz o levantamento quantitativo. Depois disso, você vai fazer a composição de preços, tá? Que aí você pega, atribui preços para cada tipo de serviço que você encontrou aí no levantamento quantitativo. E esses preços aí você segue essa nossa linha amarela aí que você está vendo no slide. Identificação dos serviços, né? Desculpa porque ficou ruim aqui para mim. Identificação dos serviços, levantamento das quantidades, tá? Os custos diretos, os custos indiretos, que é onde entra o BDI, né? Posterior você vai, feito isso, né? Precificado todos esses quantitativos, você vai para o fechamento do orçamento. E lá no fechamento do orçamento a gente tem o BDI, né? Que é bonificação de despesas indiretas, ou as despesas indiretas, como queiram chamar, tá? Então, nesse BDI, a gente tem o lucro dentro dele, tá? A gente tem o lucro, tem os riscos, a gente vai ter aula de BDI e a gente vai entender quais são as partes que compõem o BDI de acordo com os acordos do Tribunal de Contas, tá bom? Então, feito isso, colocado o lucro lá, você tem que dizer quanto é que você quer ganhar com aquele orçamento, né? A empresa que está se propondo a fazer esse serviço, ela diz quantos por cento ela pretende ganhar dentro desse orçamento, para ficar tudo às claras, né? Principalmente na administração pública, isso é peça fundamental. Se um órgão público contrata com uma empresa de construção, lá no BDI dela, ela está dizendo, ó, IFP, por exemplo, eu estou pretendendo ganhar 7% aqui em cima desse serviço de vocês. Isso é totalmente legal, né? E está previsto em lei, está dentro do BDI também. E aí, por fim, colocado a estimativa de lucro que a empresa pretende, ela vai aí para sua planilha final, na qual ela dá um valor geral para aquele orçamento, tá bom? Como é que a gente organiza um orçamento, pessoal? Quais são os itens, por exemplo, que nós temos que fazer o levantamento quantitativo? Um exemplo, isso aqui é um mapa, isso daqui é uma organização do orçamento, isso aqui é um mapa de trabalho, tá? Que a gente vai ver. Então, se você está aí, por exemplo, fazendo um orçamento de uma construção de uma edificação, você vai ter demolição, você coloca aí movimento de terras, betão aí que ele chama o concreto armado, tá? Trolhas, alvenarias, rebocos, que ele chama de trolha, pintor, né? Serralheiro, né? A parte de ferragem, carpinteiro, vidraceiro, né? Funileiro, eletricista, tá? Então ele tem uma série de serviços que ele vai atrás para quantificar isso e dizer quanto que vai pegar em quantidade de cada hora desses profissionais ou cada unidade de serviço de cada um desses serviços. E aí a composição chega lá apenas com o preço para a gente ter no somatório final o preço final do nosso orçamento, tá bom? Aqui é o exemplo do mapa de trabalho, eu coloco todas aquelas observações e aí eu coloco numa planilha, tá? Essa parte mais escura da planilha, onde está em negrito, né? É como se fosse o mapa de trabalho aí, né? Tem, por exemplo, serviços preliminares, aí vem alvenaria, aí vem infraestrutura, superestrutura, vem cobertura, vem piso. E aí, os subitens é o quê? Dentro de cobertura, eu tenho o quê? Eu tenho a estrutura de madeira e eu tenho a telha cerâmica, eu tenho o roof, eu tenho o chapim, eu tenho um calice, né? Então, eu tenho vários outros serviços dentro de um mapa um item desse mapa de trabalho, tá bom?
Então você vai em serviços preliminares, por exemplo, que é o primeiro, tá? Eu tenho aí a placa da obra, eu tenho a limpeza, eu tenho o tapume, eu tenho uma série de outros serviços dentro desse mapa de trabalho, serviços da obra. E aí eu tenho uma coluna com a discriminação, que vai dizer o que é o serviço, eu tenho uma coluna com item para mim me organizar no meu orçamento, eu tenho uma coluna com a unidade de medida, que é importante. Isso é extremamente importante, porque às vezes você esquece uma unidade ou troca uma unidade, isso dá uma confusão imensa, né? Por exemplo, você pagar a estrutura metálica geralmente é em quilo, e se você botar em metro quadrado, né, como a gente imagina que seja medido em metro quadrado, fez uma casa, tem tantos metros quadrados, eu pago a estrutura do telhado daquela casa. Mas, às vezes, como é estrutura metálica, se mede em quilo, né, para ser mais preciso, tá? E aí uma confusão, se você tem um negócio em metro quadrado, ele vai dar muito diferente de um serviço medido em quilo, embora seja o mesmo serviço, mas a quantidade é absurdamente maior, na ordem de 10 vezes aí a grandeza, né? Então você pode tomar um prejuízo ou deixar de pagar uma empresa aí 10 vezes a menos ou a mais, tá bom? Dependendo da situação. Então você tem aí a unidade, que é importante, você tem o preço unitário, você tem o preço total multiplicado a quantidade vezes a unidade e o preço total lá na frente dos serviços, tá bom? E aí às vezes a planilha tem ou não tem um BDI, e aí você já coloca uma planilha preço com BDI, preço sem o BDI. Ou então lá no final você coloca o BDI. É opcional, né? Depende muito dos modelos de planilha de cada órgão. Tem órgão que coloca o BDI no finalzinho, quando soma todos os preços, coloca lá o percentual de BDI, geralmente 22%, de 22% a 30%, tá? É o BDI com todos os encargos, tá bom? Então, o que é o mapa de trabalho, né? É a definição, a decomposição de uma obra ou um projeto em capítulos. Ele chama de capítulos porque minha literatura de pesquisa foi assim que ela chamou e eu continuei com essa nomenclatura. Mas são os itens, né? Os capítulos são os itens e são as tarefas a serem sem definir os preços unitários e as importâncias, tá? Então os capítulos que a gente chama aí são os itens de cada planilha que eu falei, serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, piso, pintura, cobertura, serviços diversos, tá? Instalações elétricas, instalações hidráulicas, sanitárias e assim vai, tá bom? Os tipos de orçamento, pessoal. Nós temos várias formas de apresentar um orçamento, tá? Segundo o Instituto de Engenharia, em 2011, de acordo com a norma técnica 01 de 2011, para elaborar um orçamento de obra de construção civil, os tipos de orçamento podem ser de estimativa de custo, orçamento preliminar, orçamento analítico ou detalhado, né? E o orçamento sintético ou resumido, tá? Como o nome diz aí, o sintético é o resumido já, tá bom? Então vamos ver cada um deles, tá bom? O que é um orçamento com estimativa de custo? Segundo o Instituto de Engenharia, tá? Especifica que a estimativa de custo corresponde à avaliação de custo obtida através de pesquisa de preço de mercado, após examinar os dados preliminares de uma ideia de projeto em relação à área a ser construída, quantidades e materiais e serviços envolvidos, tá? Aí a gente entra no custo unitário básico, que é o CUB, tá bom? Então o que é isso? Faz-se uma investigação, quanto é que está sendo construído o metro quadrado de uma determinada casa, né? Aí a gente entra numa questão, existe casa de padrão alto, existe casa de padrão baixo, existe casa de padrão médio, aí você tem que ver o CUB se ele se encaixa nesse padrão que você está querendo, né? Então, existem esses padrões também para a gente ir. Aqui é um exemplo da planilha de São Paulo, de 2012, tá? Que ele estabelece aí os CUBs, tá? Quanto que você gasta por metro quadrado, né? O global, você gastava em janeiro R$ 654,90, 90 centavos para executar um metro quadrado de construção, tá? Esse padrão PIS, a gente vai já ver o que é o padrão PIS. Aí no nosso título está dizendo, custo da construção no estado de São Paulo 2012, padrão PIS, tá bom? Então, em janeiro foi 654, aí quanto é só de mão de obra? 316, quanto é só de material? 325, e aí você vai lendo a planilha
de forma bem simples, né? É bem dinâmico aí a leitura. Quanto que você gasta só com a administração, que já está dentro desses 654, né? Você gasta R$ 12,74. E aí são as variações, né, que você pode ter, tá bom? A mão de obra varia 0,6, o material 0,15, tá bom? E aí vai de janeiro a julho, tá bom? Então você vê que tem uma crescente aí porque os materiais nunca tiveram uma baixa significativa. Eles sempre, por conta de inflação e uma série de outros fatores econômicos, eles vão tendo um aumento, né? Então, espero que vocês tenham entendido esta planilha. Vamos ver o que é o PIS, aí eu coloquei logo à frente, né? Então, o PIS é um projeto de interesse social, né? Uma residência popular, por exemplo, né? Então, a gente tem uma série de siglas que ele vai se encaixar. Um galpão industrial é totalmente diferente de você fazer uma casa de interesse social, uma sala comercial, um comércio com andares livres, um prédio popular, uma residência unifamiliar, multifamiliar, né? Então, tem uma série de classificações e ele vai te dar aí o CUB, custo unitário básico, tá bom? Orçamento preliminar, pessoal. Orçamento preliminar corresponde à avaliação do custo obtida através de levantamento e estimativa de quantidades de materiais, de serviço e pesquisa de preços médios, efetuado na etapa do anteprojeto. O orçamento preliminar, eu pego aqui o meu projeto, né, e vou fazer um orçamento antes do projeto executivo, né? O orçamento preliminar corresponde à avaliação do custo obtido através de exames de dados preliminares, de uma ideia de projeto em relação à área a ser construída, quantidades de materiais, serviços envolvidos e preços médios, tá bom? Não é o CUB porque você vai esmiuçar um pouquinho mais, você vai se debruçar sobre um anteprojeto, é só como se fosse uma ideia do que você quisesse, né? Para você se planejar para partir para um orçamento detalhado ou para partir para um CUB, né? O orçamento preliminar é isso, é você, eu queria uma ideia aqui de quanto custa isso aqui, aí você vai, rapaz, aí tu vai consumir aí no mínimo 10 mil tijolos, tu vai consumir aí no mínimo uns 500 sacos de cimento, umas 3 carradas de areia, aí pega 4 mil telhas e por cima, né? Sem você ter um projeto executivo, né? Que o executivo já lhe dá todos esses quantitativos, tá? Bem preciso, tá bom? Então o orçamento preliminar é mais uma ideia, é mais um pré-orçamento para que você venha a trabalhar nele no futuro, tá bom? O orçamento analítico, que é o nosso orçamento, que esse é o orçamento que vocês têm que desenvolver, tá? É um orçamento mais complexo, por conta de seguir aquele passo, aquele cronograma, aquele organograma que a gente explicou no segundo slide, né? Compreende a avaliação do custo através das composições de custo unitário. Então, o que é isso? Cada serviço vai ter uma composição, tá bom? Com um nível de precisão adequado obtido através de levantamentos de quantidades, então você tem que ter uma precisão aí. Piso, você vai ter o metro quadrado do piso, não tem como errar. Forro também não, parede também não, pintura, então está tudo lá dentro do projeto executivo, bem definido, não tem alteração, e aí você parte para dar os preços com essas composições unitárias. Aí dentro de cada composição a gente vai ver aí o exemplo de composições, tem lá quanto de mão de obra, quanto de material para cada metro quadrado ou cada unidade de serviço que for a ocasião, tá bom? Aqui é o modelo de uma composição, por exemplo. Essa composição fala de alvenaria de bloco cerâmico estrutural, 6 MPa, o bloco está aí 19 por 19 por 39, tá bom? Como é que a gente mede ela? Mede ela em metro quadrado. O que é que eu preciso? Eu preciso do aço CA60, né? O aço de 5 milímetros, o vergalhão. Então, qual a quantidade em quilos? Eu preciso de 135 quilos, tá? Então, pouco mais de 100 gramas aí de aço eu preciso para fazer esse meu metro quadrado de alvenaria. Eu preciso de 0,74 horas de pedreiro, 0,74 horas de servente, e ali do lado está o preço da mão de obra do servente, o salário mínimo dele lá, de acordo com a categoria, né? De acordo com os acordos coletivos, está lá o preço do servente, 6,41, aliás, 6,41 do pedreiro, 4,42 é do servente,
Aí eu tenho a argamassa, tenho os encargos aí de cada profissional, os encargos trabalhistas, tá? E aí só faltou aí eu colocar o BDI nesse valor. Quando eu somo tudo aí, sem o BDI tá dando 57,65, tá? Eu ainda teria que acrescentar o BDI aí para me ter o meu preço final, para me colocar lá na minha planilha e multiplicar pelo meu quantitativo, e aí ia dar o preço final para aquele serviço de alvenaria, para toda a alvenaria da obra, tá bom? Então é basicamente isso. Eu coloquei aqui eu coloquei esse exemplo, né? O orçamento sintético resumido é o seguinte: compreende um resumo do orçamento analítico. É como se eu pegasse o orçamento analítico e apresentasse só uma planilha final, né? Eu não vou atrás das composições, eu só dou ali o preço final, né? É como se fosse um resumo do orçamento analítico, tá bom? Como o próprio nome diz, né? Ele não precisa ser bem esmiuçado. O orçamento analítico ele precisa para que o engenheiro tenha um controle da obra, né? Tenha um planejamento e verificar e utilizar isso como ferramenta de verificação, tá? Então, o orçamento resumido seria isso: eu tenho os capítulos, né, do meu mapa de trabalho, e cada capítulo está com seu valor aí na planilha, e no final ele me dá um valor final aí para este orçamento, tá bom? Cotação de preço, pessoal. Nós também podemos fazer um orçamento com cotação de preços, tá? Quando você não tem condição de... É um serviço muito específico, você não tem condição de fazer um orçamento, porque tem um profissional que trabalha de uma forma, outro trabalha de outra, você pega uma cotação, né? Para que essa cotação seja válida, ela precisa no mínimo de três propostas, né? 3 fornecedores aí desses preços, tá bom? Então, como é que é a cotação? Consiste na coleta de preços no mercado para diversos insumos da obra. Segundo Matos, né, esclarece que a cotação de preço dos materiais é uma ferramenta que requer cuidado, devendo considerar algumas particularidades e comparar as cotações entre os fornecedores. Devemos comparar ao menos 3 fornecedores, para que a gente tenha aí uma certeza de que aquele preço que a gente está contratando é um preço praticado no mercado, né? Às vezes tem uma distorção entre um ou outro, tá bom? Às vezes tem distorção entre marcas que tem que ser levado em consideração, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula, então chegamos ao final, nossa primeira aula. Esperamos que vocês tenham esclarecido alguma coisa com relação a noções de custos, tá? E aí a gente vai esperar vocês na próxima aula para que a gente possa aí se empolgar mais com essa disciplina de noções de custos e aí passar a fazer nossas atividades, tá bom? Bons estudos aí, até a próxima aula.